No gerenciamento de carreira, qual a importância da pós-graduação? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o Dr. Roberto Matoso. Bem, eu acho que antes de mais nada, eu creio que o crescimento do mercado de pós-graduação hoje no Brasil, ele tem duas grandes vertentes. A primeira vertente são pessoas em busca de melhorar a sua titulação, de melhorar a sua, digamos assim, o seu currículo. E a outra vertente, que está ficando cada vez mais comum, são pessoas que, independente da busca pela titulação, estão querendo uma atualização, estão querendo, de fato, melhorarem as suas competências. Então, digamos assim, hoje nós percebemos que ter uma pós-graduação é importante para o currículo, mas também, dependendo da qualidade da pós-graduação, é importante para melhorar a performance empresarial e até mesmo abrir outros horizontes, às vezes até em outras áreas que não são, do caso, as áreas básicas daquela pessoa, para que esta pessoa possa, inclusive, ter uma segunda carreira ou uma segunda curva, como se chama para as pessoas que querem dar um salto. Então, eu considero que é muito salutar. Outro ponto que é fundamental que se ressalte é que as pessoas realmente estão acabando de vez com aquele mito que sair da faculdade é estar pronto e acabado. Porque durante muito tempo nós tivemos esse mito. Formou, é como se tivesse chegado ao fim da carreira do ponto de vista educacional. E nós sabemos que a titulação no nível superior é apenas o início desta nova caminhada e, com certeza, muitas pessoas vão optar não por uma pós-graduação, mas já optam por várias especializações no sentido de se atualizarem, de ampliarem cada vez mais seus horizontes. Ok. Professor Celso Camargo. É interessante essas observações, porque, como o senhor disse no início, nos últimos anos houve uma facilidade muito grande do acesso de profissionais nesses cursos. E até onde eu entendo, isso não foi uma necessidade que surgiu das empresas, né? Não foi de um momento para outro que determinadas vagas eram preenchidas somente se tivessem mestrados ou especialidade, qualquer coisa nesse sentido. Foi o próprio mercado, né, como um todo, que, pela facilidade de acesso a essas instituições, procuraram o seu autodesenvolvimento. E as empresas, mais do que natural, absorveram e começaram, então, a ter um grau de competitividade, né, nessas seleções. Então, não sei se o Roberto concorda, mas eu, durante muitos anos, as vagas existiam, as indústrias não tinham essas inovações, apesar de ter inovação muito rápida a nível de tecnologia, mas quando você saía no mercado, você não fazia, olha, eu preciso de uma pessoa com essa especialidade ou com esse MBA, porque era muito difícil. Não é? E hoje não, hoje essa facilidade está aí em abundância, como o senhor disse também, depende muito das instituições, que nós vemos aí uma infinidade de entidades com bons propósitos, mas não com um corpo docente suficiente para atender a essa demanda que, de repente, é muito grande. Por outro lado, nos surpreende você pegar jovens, né, com menos de 30 anos, já fazendo doutorado. Ele já é graduado, tem um MBA, está fazendo um doutorado e, quiçá, um mestrado. Né? Então, acho que, naturalmente, como o mercado fez uma seleção nas graduações, né, isso também fatalmente vai acabar acontecendo com esses profissionais que carregam essa titularidade com uma quantidade até mais do que o mercado exige. Né? E o que está faltando é a parte prática, né? A experiência prática que faz a diferença. A teórica eu acho que está bem atendida, mas hoje nós estamos com dificuldade de termos profissionais com essa experiência prática para entrar nas organizações e dizer o porquê lá estão. Roberto, você acha que a importância do nome da instituição ela pesa? Eu estou lembrando de um filme que ainda está passando aí no cinema, chamado Sete Vidas. Eu achei muito interessante um diálogo do personagem lá, quando fala sobre... Pergunta onde é que você estudou, né? E a moça diz, eu estudei numa universidade lá em Miami. E você? Aí ele diz, eu estudei muito longe, estudei no MIT. Aí ela diz,
MIT, quer dizer, você estudou lá no MIT, né? E você agora é fiscal da Fazenda, porque o personagem é um fiscal da Fazenda, ela fica surpresa. Quer dizer, essas grifes têm peso na carreira do cidadão? Eu creio que o Celso colocou um ponto muito importante. Quer dizer, quando nós vamos avaliar um profissional, uma carreira de maneira geral, nós levamos em consideração, primeiro, a parte de titulação, e aí a universidade, né, a instituição de ensino, dependendo do curso, ela tem um peso importante, mas também se esta pessoa consegue colocar em prática o que aprende teoricamente. Então, não é que a pessoa vindo de uma boa universidade, ele já tem o salvo-conduto para ter êxito. E também não é porque ela veio de uma universidade que não tenha tanto nome, que ela já esteja condenada ao fracasso. Mas sim, como é que ele consegue colocar isso em prática? Como é que ele consegue transformar em resultados? Mas, logicamente, o Celso colocou um ponto que vale a pena. Houve uma grande oferta de pós-graduações das mais diversas. Às vezes, e a isso nós temos que falar de maneira franca, às vezes com a qualidade questionável, né? Quer dizer, é preciso que a pessoa, na hora de optar por uma pós-graduação, investigar primeiro o corpo docente. O corpo docente é fundamental. Quais são os professores, digamos assim, a experiência desses professores. Segundo, como é que esse curso é avaliado, quais são os resultados que ele tem, né? Então, digamos assim, ter muito cuidado. Por quê? Porque hoje, quem trabalha com análise de carreira, análise de currículo, processos seletivos, ele leva em consideração, digamos assim, não é qualquer curso que faz com que a pessoa, digamos, fique impressionado, né? Ou seja, hoje as pessoas estão cada vez mais assim, conscientes sobre quais são as boas escolas. Então, digamos assim, a grande questão é como harmonizar isso, harmonizar a prática com a teoria. Uma coisa que sempre, quando eu vou avaliar um currículo, porque a nossa empresa ela trabalha com formação de líderes, nós não fazemos seleção. Porém, alguns casos, escolha, por exemplo, de diretores superintendentes, diretores, né? Eu sou ouvido no processo de seleção, né? Então, quando eu vou avaliar o currículo, eu avalio, logicamente, a titulação dele, qual é a formação dele básica, se ele, basicamente, ele é engenheiro, ele é contador, economista, como ele gerenciou as pós-graduações, ou seja, quais foram os caminhos que ele optou de aprofundamento. E depois eu começo a avaliar as experiências profissionais. E nessas experiências, por exemplo, eu vou ser muito sincero, já que o nosso programa aqui é um programa, digamos assim, um programa de bate-papo também, né, de trocar as ideias assim de maneira mais livre. Assim, experiências com menos de 2 anos eu levo pouco em consideração. Porque, por exemplo, com 2 anos dentro de uma empresa é que a pessoa começa a sair do período de adaptação e começa a desenvolver os projetos, né? Então não é que eu despreze, porque alguns se criou uma fantasia, diz, não, quanto mais experiência, melhor. Não. Claro que você ter experiência é muito bom, mas você precisa avaliar também o nível de constância também, o nível de equilíbrio emocional da pessoa, de manter-se num determinado desafio, né?